Repetição, repetição, meus queridos, minhas belezuras. É isso que vocês vão encontrar no livro Tuffet, a Sacerdotisa. Repetição, porque a repetição ela é a reprogramação de Tuffet, ou Tuffet, como as pessoas gostam de falar, né? Tuffet, a Sacerdotisa, passeio ao vivo através de um filme. Repetição é o mesmo que reprogramação. Então, para você mudar um paradigma, mudar uma crença, é você repetir novos hábitos. E vamos falar hoje sobre a centelha do Criador. Está na página 66 do livro Tuffet, a Sacerdotisa. E vem comigo aqui e fica comigo até o final. Vamos estudar junto esse maravilhoso livro. E fala mais ou menos assim, ó. Você ainda não está vendo ou compondo a realidade. Você vive dentro dele como um peixe em um aquário. Você se esquece de acompanhar sua atenção porque está sendo guiado pelo roteiro. Você só conseguiu inventar um cinema porque já está vivendo em um filme. O cinema é um aspecto da realidade, literalmente um modelo dela. O roteiro é o programa para o seu comportamento. Nesse rolo de filme específico, você não pode controlar o script, você só pode compor o quadro da meta. Nos vídeos anteriores, né, a gente está falando muito sobre o script, sobre o roteiro, que nós vínhamos programado com um roteiro, né? Então, para sairmos desse roteiro, nós chamamos ele de destino, só o que a gente pode criar é o próximo slide, a próxima cena, né? Isso a gente pode mudar. Aí o roteiro ele vai se adaptar ao seu próximo slide. Ele vai falar assim, esse slide não estava programado nesse roteiro. Então, ele vai se reprogramar, o script, o roteiro, ele vai se adaptar ao seu próximo slide. Então, por isso que fala assim, que temos que criar cena por cena, né? Como é que se fala? Quadro por quadro, né? Slide por slide, para podermos mudar a nossa realidade. Então, vamos aqui, ó. Agora, voltamos mais uma vez àquela velha questão. Porque nem tudo é como eu gostaria. Você já sabe a resposta para essa pergunta. Reside no fato de que você não percebe totalmente a situação que se encontra. Ou seja, vivemos meio adormecido nesse filme. Por isso que a gente não muda instantaneamente a nossa realidade, né? Ele fala aqui. Imagine que você acordou dentro de um filme. O que você pode mudar? O filme se desenvolve independentemente de suas ações. Não adianta tentar influenciar pessoas e acontecimentos, porque tudo está pré-determinado. Então, aqui fala que tudo está pré-determinado. Não adianta a gente querer controlar pessoas e situações. Temos que primeiro fazer o slide. Temos que primeiro compor o slide para poder esse slide caber no roteiro. No entanto, é exatamente isso que você faz de tudo para conseguir. A ruptura ocorre no momento em que uma pequena centelha de consciência lhe diz que nada está acontecendo como você deseja, e ainda assim a centelha desaparece. Então ele fala assim, ó, que nada faz sentido às vezes, né? É exatamente isso que você faz para conseguir. A ruptura ocorre no momento em que uma pequena centelha de consciência lhe diz que nada está acontecendo como você deseja. E ainda assim, a centelha desaparece. Em virtude de serem, por um lado, personagens incompetentes e, por outro, terem capacidade de autoconsciência, vocês são governados pela poderosa tentação de controlar o curso dos acontecimentos e de outras pessoas diretamente, exercendo influência sobre elas e manipulando-as dentro do atual quadro. Você logo percebe que isso não é realmente impossível e começa a ser atormentado pela pergunta como. E ainda você não pode saber como, porque você não leu o roteiro, né? Então, nós temos um roteiro pré-determinado. Todos nós, você e eu,
temos um roteiro pré-determinado. Então, a gente não sabe o que vai acontecer no próximo slide, a não ser que nós crie esse slide, né? Então, aí sim poderemos viver essa cena, só se nós criarmos ela. Porque ela fala bem assim, ó. E ainda você não pode saber como, porque você não leu o roteiro. Ou seja, o roteiro, pra gente, ele não aparece no nosso roteiro. Como é que vai ser a nossa vida, né? Então, a gente não pode saber, porque a gente não leu o roteiro. Então, se o roteiro é um mistério e você não pode controlá-lo, ou as pessoas dentro dele, o que você pode fazer exatamente? Então, aqui ela ensina pra gente como podemos melhorar, né? O que podemos fazer. Então, se o roteiro é um mistério e você não pode controlá-lo, ou as pessoas dentro dele, o que você pode fazer exatamente? Então, o que você pode fazer exatamente é isso. Primeiro, impulsione o quadro próximo. Segundo, impulsione-se. Terceiro, impulsione-se por dentro. Anota aí. Já anotou? Vou falar mais uma vez. Primeiro, impulsione o próximo quadro. Segundo, impulsione-se. Terceiro, impulsione-se por dentro. Esta é a soma total das ferramentas à sua disposição. Então, essa é uma ferramenta que está à nossa disposição, que é impulsionarmos o quadro, nos impulsionarmos e nos impulsionarmos por dentro do filme. A primeira você já conhece, componha o slide do objetivo. Então, você vai compor a próxima cena do seu roteiro, do seu filme. A primeira você já conhece, componha o slide do seu objetivo. Você deve estar se perguntando por que repita esse ponto com tanta frequência. É porque você estabeleceu firmemente em sua casa de caracol seu molde, o que o faria acreditar que é impossível compor a realidade futura. Ou seja, por que ela fala muitas vezes, ela repete que você tem que criar o próximo slide do seu roteiro, da sua cena. Tem que criar o próximo slide. Né? E ela fala assim, ó, ao compor a realidade, você instala um rolo de filme com um roteiro que funciona para você. Desde que, claro, você busque aproveitar as situações que ela traz, ao invés de atrapalhar esperando sempre o pior. Então, devemos esperar sempre o melhor, né? Ou seja, ela fala aqui que sempre a gente espera o pior. Então, é uma frase que eu estou acostumando muito falar agora para mim. Eu peguei essa frase para mim. Eu espero sempre o melhor. Eu espero sempre o melhor. Se você chegou até aqui no vídeo, deixa aqui para mim nos comentários. Escreve assim, eu sempre espero o melhor, né? Eu espero sempre o melhor. Deixa aqui nos comentários para mim. Eu espero o melhor. Eu espero o melhor, né? Que quer dizer que você sempre vai esperar o melhor da vida, o melhor das situações. Falaremos sobre o terceiro ponto mais tarde. Por enquanto, a segunda é o que significa impulsionar. Então, aqui ela também explica o que significa impulsionar. Imagine que você está em um filme. O filme já está rodando e você não pode mudar nada no enredo. Mas ninguém está impedindo você de mudar a si mesmo. Não dê ouvidos àqueles que tentam convencê-lo de que você deve mesmo e nunca mudar. Até certo ponto. Sim, você não pode perder sua identidade central, sua singularidade, mas deveria continuar sendo um caracol? É isso que você quer? Então ela fala assim, se não podemos mudar nada no enredo, né? Se não pudermos, as pessoas falam assim, que não podemos mudar o nosso destino. Então nós podemos mudar a nós mesmos sem perder a nossa singularidade para podermos criar a próxima cena que seja melhor para a gente, né? Vamos lá. Você tem que mudar sem mudar.
Você vai entender em breve o que quero dizer com isso. O autoaperfeiçoamento não significa mudar seu eu essencial. Então, ela fala aqui que devemos nos autoaperfeiçoar. O que é esse autoaperfeiçoar? Eu entendi que é nos desenvolvermos, né? Nos desenvolvermos mentalmente, intelectualmente, mentalmente, é o nosso autoaperfeiçoamento. Você foi originalmente criado pela natureza, como a própria perfeição, mesmo levando em consideração suas falhas, que todos nós temos. Onde não há desenvolvimento, há degradação. É uma lei natural. É importante que você entenda que deve trabalhar em si mesmo, desenvolver suas qualidades físicas e espirituais, a menos que deseje se transformar em lesmas murchas. Ou seja, ela fala assim como as pessoas elas procuram malhar, desenvolver o físico delas, devemos nos desenvolver intelectualmente e espiritualmente, né? Para não nos murcharmos e virarmos lesmas murchas sem nos desenvolver mentalmente. Muito depende do autodesenvolvimento. Em cada um de vocês existe uma centelha do Criador. Então, acenda. A centelha não é do Senhor, mas especificamente do Criador. Dominar os outros é um tipo de tentação a qualquer um de vocês. E você nunca deve ceder. Você nunca deve ceder à tentação de controlar as pessoas. Ela fala aqui que isso é muito tentador, controlar as pessoas, mas você nunca deve ceder a isso. Crie sua realidade e você mesmo perfeito. Então, você não tenta mudar as pessoas, você deve criar sua realidade e mudar você mesmo, né? Para que tudo corra bem no seu roteiro. O Criador Supremo não contradiz esta regra. Ele não manda em você. Qual seria o ponto? Você não ouviria de qualquer maneira. Ele cria e você é capaz de fazer o mesmo, né? É que todos nós já sabemos, todos nós, que a não ser que você nunca tenha, nunca viu nenhum vídeo sobre ser criador, né? Criador da nossa realidade. Então aqui nesse ponto ela fala sobre o livre-arbítrio, que ela fala assim que o Criador cria e você também cria, né? Ele não manda em você, porque você tem o livre-arbítrio. Como e por que nos concentramos no autodesenvolvimento físico, né? Então, todas as pessoas se desenvolvem fisicamente, então temos que nos concentrar em nos autoaperfeiçoar mentalmente também, né? Você não pode, que ele fala, o que vocês podem alcançar? Sobre a verdade, né? Em termos espirituais, devemos nos tornar como vagalumes no reino das sombras. Já lhe expliquei como iluminar sua atenção. Já lhe expliquei como se tornar um vagalume, né? Em outros capítulos, ela fala como você se tornar um vagalume. Ela fala assim, ilumine sua atenção, ou seja, acompanha no tempo. Veja a si mesmo e veja a realidade. Então, ela fala só de você fazer isso, só de você ter essa atenção de que entrar nas duas telas e eu me vejo e vejo a realidade, só isso ela já faz assim você tipo despertar na consciência aquele minuto e sair do modo sonâmbulo, que ela fala assim, ilumine sua atenção, ou seja, acompanha no tempo, veja a si mesmo e veja a realidade. Mesmo apenas fazendo isso, você começa a brilhar. E se você irradiasse ainda mais intensamente, o que você deve irradiar precisamente? Você realmente precisa perguntar? Bem, naturalmente, com as mesmas coisas que eu atraio, com felicidade, amor e regozijo. Então ela fala aqui que para nos tornarmos vagalumes, né, para sermos iluminados, para termos essa iluminação, é preciso ter amor, felicidade e regozijo. Quando você fizer isso, vocês então estão na direção certa.
Mesmo sem trocar o rolo de filme, as pessoas vão mostrar interesse e simpatia por você. Você quase não precisa fazer nada, apenas aprender a rastrear sua atenção e direcioná-la adequadamente. Acenda a centelha do Criador interiormente. Então, você deve acender a centelha do Criador interiormente, com um exercício muito agradável e um objetivo valioso. Então, aqui ela vai fazer um exercício para acender a centelha do Criador dentro de você. Então, preste atenção aqui nessa parte do vídeo. Você deve compor a realidade ao mesmo tempo que faz tudo o que o roteiro exige de você. Primeiro, compõe a realidade e então, tendo saltado para um novo rolo de filme, faça tudo o que você tem que fazer. Vá onde você deve ir, diga e faça o que for preciso. Sim, tudo isso está no quadro atual. Você não achou que poderia se safar, relaxar e sentar no sofá, entregando-se apenas às imaginações mentais. Não busque vantagem apenas para você. Permitir que todos os outros caracóis façam o mesmo. Vantagens para si e vantagens para os outros. Isso deve estar na lista de princípios que compõem sua filosofia pessoal. Caso contrário, você voltará à mesma rotina sem sentido, de tentar controlar pessoas e eventos. É assim. Então, esse é um dos princípios. Ela sempre fala desse princípio da vantagem, né? Vantagens para si e vantagens para os outros. Esse é um dos principais princípios de Tuffet, a sacerdotisa. Vantagem para você e vantagem para o próximo. Então, gente, é isso. Mais um vídeo aqui. E aqui embaixo eu vou deixar o link na descrição se você quiser adquirir o e-book do livro Tuffet, a sacerdotisa. E aí vai ter alguns outros livros de Trasuf, né? Que é Hackeando a Matrix. E o outro, deixa eu ver, que eu vou deixar aqui embaixo também. Se você quiser adquirir, tem um outro, Hackeando a Matrix e o Projetor da Realidade Separada, tá bom? Vou deixar aqui o link aqui na descrição, se você quiser adquirir, entre em contato comigo, que eu passo para vocês, tá bom? Se você quiser comprar, né? Vou deixar o link aqui na descrição, manda um oi para mim, que eu mando o link da compra para você fazer a compra desses e-books, tá bom? Hackeando a Matrix e Projetor Realidade e Projetor Separado da Realidade, tá bom? Deixe um comentário aqui o que você achou desse vídeo.